Olá, boa tarde. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre aqui com você pela TV Santa Cecília, de segunda a sexta. Você acompanha, confere com a gente, debates importantes, discussões importantes sobre os temas que estão na pauta aqui no dia a dia da nossa região metropolitana, não é? Com personalidades aqui da Baixada Santista e do Brasil, sempre apontando aí os caminhos e as soluções para os nossos problemas e para as nossas demandas. E lembrando sempre a você, à noite, nas 22 horas, o painel regional, também com entrevistas importantes e os assuntos da Baixada Santista e do Brasil. E claro, lembrando também, mais uma vez, né, o painel regional Debates tem a reprise às 20 horas, diariamente, também de segunda a sexta-feira. O programa hoje conta com a presença do professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, mais uma vez conosco. Boa tarde, tudo bem, Iberê? Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Presença também importante do vereador Evaldo Stanislau, vereador da Câmara de Santos, pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Tudo bem, vereador? Boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, doutor. O prazer é meu de estar aqui. E o nosso Manuel Rogério, nosso comentarista de praxe aqui no nosso painel Debates, o painel regional também. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Iberê, ao doutor Evaldo, aos nossos telespectadores. É um prazer participar desse programa. Muito bem, o programa Painel Debates tem sempre a possibilidade de que você acompanhe em tempo real, né, online, não é? Você acessa o site da TV Santa Cecília, o nosso Santa Portal, clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real o que está sendo discutido, está sendo debatido aqui com a gente. Pelas redes sociais, você pode compartilhar conosco, né, pelo facebook.com/painel regional. E nosso telefone, sempre à sua disposição também, 3017 91 10. Está aí na telinha, 3017 91 10. Você liga para cá ao seu comentário, envia aí a sua pergunta, opina a respeito dos assuntos importantes colocados na pauta, colocados em discussão ao longo do programa. A gente destaca sempre nas nossas aberturas, né, os parceiros do dia a dia aqui. O DL, Jornal Diário do Litoral, destaca na manchete desta edição de quarta-feira: 8 são indiciados por mortes no Carnaval, né? Ainda questão envolvendo o lamentável incidente que acabou ceifando 4 vidas no desfile das escolas de samba de Santos no Carnaval 2013. Completa a manchete aqui: investigações foram concluídas e apresentadas pelos delegados do 5º Distrito Policial de Santos. Abaixo tem uma foto muito importante aqui do vice-presidente da República, Michel Temer, entregando a outorga do aeroporto metropolitano à prefeita de Guarujá, Maria Antonieta. Vamos falar sobre isso na sequência aqui do painel Debates, né? O Iberê recebe aqui o exemplar do nosso jornal, né? Também o vereador Evaldo e lá na ponta o nosso Manuel Rogério, cada um com o seu exemplar aqui do DL, o Diário do Litoral. E do mesmo grupo de comunicação do DL, né? Você está acompanhando também diariamente as manchetes do Gazeta de São Paulo, jornal circulando aqui pela capital paulista, né, por 250 cidades de todo o estado de São Paulo, Vale do Ribeira inclusive. Genuíno renuncia para evitar cassação, essa é a manchete do Gazeta de São Paulo, tá certo? Mesa diretora da Câmara discutiria ontem se abriria processo de cassação contra o petista preso por envolvimento no Mensalão. Essa manchete, então, do Gazeta de São Paulo, circula pelo Vale do Ribeira, por mais de 250 cidades do estado de São Paulo. Iberê, vereador Evaldo e o Manuel Rogério recebem aí esse exemplar. Bom, ontem tivemos um evento importantíssimo, né, em Guarujá, na base aérea de Guarujá, a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, veio pessoalmente entregar à prefeita Maria Antonieta a outorga do Aeroporto Civil Metropolitano. Eu acho que agora vai, né? Agora, tivemos uma série de pontos aí, discussões que, agora eu acho que sai. Estou começando a ter quase certeza que vamos ter um aeroporto aqui para atender a região metropolitana da Baixada Santista, e já não era sem tempo, né? Todas as autoridades, ou grande parte das autoridades aqui da nossa região metropolitana estiveram por lá. Manuel Rogério esteve presente também, ao lado do vereador Banha, né? Que vai poder comentar na sequência o que de mais importante ele observou nesse evento que aconteceu lá na base aérea. E a gente tem aí 3 VTs na sequência para soltar, falando a respeito do tema. O primeiro é com a participação do prefeito de Santos, é isso? Paulo Alexandre Barbosa. Vamos acompanhar, depois a gente retorna aqui à mesa.
Continuamos aqui na base aérea, na concentração, afinal de contas, hoje foi otorgado a autorização para a construção do aeroporto metropolitano da Baixada Civil. E eu estou aqui com o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos. Eu gostaria de saber do prefeito quais os benefícios que esse aeroporto vai trazer para toda a região, prefeito. Olha, é uma conquista muito importante para a região metropolitana da Baixada Santista, eu diria para o estado de São Paulo e para o país, né? Um pleito de muitos anos. Prefeito Antonieta, que teve à frente dessa luta, né, merece todo o nosso aplauso. E nós vamos agora dotar a Baixada Santista, com o advento desse projeto, de uma infraestrutura completa para receber os turistas que vêm à nossa cidade. Temos aqui terminal de passageiros no Porto Santos, temos o maior porto da América Latina, temos uma infraestrutura de estradas, rodovias, e é muito importante que nós tenhamos agora a oportunidade desse aeroporto, que certamente vai contribuir para o desenvolvimento econômico de Guarujá e de toda a Baixada Santista. É isso aí, agora quem falou foi o prefeito de Santos. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, aqui da base aérea do Guarujá, para o painel regional em debate. É com você, Boturão. Muito obrigado, repórter cidadão, figura marcante lá no evento, né, na solenidade de entrega da outorga do Aeroporto Civil Metropolitano da Baixada Santista, por parte do vice-presidente da República, Michel Temer, né, a prefeita Maria Antonieta de Brito. Maria Rogério esteve lá, né, acompanhou de perto toda essa solenidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do clima que você sentiu lá, não é, Rogério? O pessoal otimista, satisfeito, enfim. Eu acompanhei sim, estava junto até com o vereador Banha, que foi convidado pelo vice-presidente Michel Temer, porque é uma conquista não só da Prefeitura de Guarujá, que é do PMDB, não só de uma bandeira partidária, mas é uma conquista de toda uma região, uma conquista para a nossa metrópole. Você pode imaginar que é uma luta de muito tempo e que parecia que nunca iria ser conquistada, mas já se iniciou, já foi fundada a pedra fundamental, a outorga para o município do Guarujá. Agora só faltarão as obras. O que eu penso em relação a isso, eu acho que foi independente de cores partidárias, é um conjunto de autoridades e de políticos da região que se envolveram nesse projeto. É claro que com maior ênfase a prefeita do Guarujá, que lutou muito, como bem destacou em seu discurso o Michel Temer, ela esteve em todas as ocasiões que ela foi a Brasília, ela esteve em seu gabinete e no gabinete do ministro que trata dessa questão dos aeroportos também. Enquanto não foi anunciada essa outorga ao município, ela não descansou, então eu posso dizer que é uma conquista do Guarujá, mas de toda a nossa região. Pois é, já não era sem tempo, né? O Iberê, aliás, a gente lembrando aqui, foi diretor da AGEM também, Agência Metropolitana, né? Ele também acompanhou muitas vezes essas discussões importantes para trazer finalmente um aeroporto civil metropolitano. Você tem N regiões pelo estado de São Paulo afora, né? Vereador Evaldo e Rogério, e o nosso telespectador sabe disso também, cidades de muito menor porte que Santos, que Guarujá, né? Menor, com todo respeito, menor importância que a Baixada Santista, e todas elas aí com aeroporto. Deve ter uns 300 aeroportos aí pelo estado de São Paulo, pelo interior do estado afora, e nós não tínhamos o nosso aqui, né, Iberê? Na verdade, eu acho que não é sem tempo, até porque nós estamos com um problema de ter o único aeroporto de Itanhaém, que também foi moroso, porque tem que ampliar a pista, porque não pode baixar tal tipo de avião. Esse do Guarujá virou uma novela, e graças à insistência de toda a região, e liderado pela prefeita Maria Antonieta, conseguimos ter a outorga. Eu tenho uma visão um pouco mais cética. Eu acho que nós começamos um trabalho, né? Começamos um trabalho. O aeroporto não se faz no estalar de dedo, mas já é um grande passo. Assim como existe a proposta já do prefeito Mourão lá atrás, de um aeroporto também na Praia Grande. Obviamente a região metropolitana carece de uma comunicação desses modais todos. Nós estamos sofrendo, né, todo esse transtorno, porque os modais de carga, os modais de transporte urbano acabam sendo de alguma forma um pouco deixado para lá. E está na hora de dar uma revitalizada nesse processo dessa intercomunicação dos modais diferentes. O aeroporto é uma coisa muito interessante para esse propósito.
Muito bem, antes da opinião do nosso vereador aqui presente, o vereador Stanislau, a gente tem mais um VT na sequência da participação do repórter Cidadão lá na solenidade que aconteceu ontem na base aérea com a secretária de Cultura de Guarujá, a ex-deputada federal Mariângela Duarte. Acompanhe aí. Bem, Boturão, agora estamos... Pois é, você viu ali o repórter Carlos Raton passando por trás, acho que a barriga do Raton lamentavelmente atrapalhou, não é, a sequência do nosso repórter Cidadão, não é, que ia apresentar para a gente aí a entrevista, né, as palavras da ex-deputada e atual secretária de Cultura de Guarujá, Mariângela Duarte. Não? O Raton está meio rechonchudo, né, Manuel Rogério? E na passagem ali deve ter cutucado algum lugar ali do equipamento e aí a coisa atrapalhou. Mas agora estamos em ordem, vamos de novo então, o repórter Cidadão e a secretária e ex-deputada Mariângela Duarte. Confira aí. Aqui com a Mariângela Duarte, secretária de Cultura aqui do município do Guarujá, que também já foi deputada federal, vereadora, e que pode falar um pouquinho desse investimento que é a construção do aeroporto metropolitano da Baixada Santista. Secretária, como que a senhora vê o aeroporto aqui na cidade do Guarujá e quais os benefícios que a senhora enxerga que vai trazer para toda a população da Baixada Santista? Olha, primeiro indispensável, estamos tirando 30, 40 anos ou 50 de atraso. Não é concebível que se tenha o maior porto da América Latina e nenhum aeroporto anexado à realidade de transporte da região. Em qualquer parte do mundo onde você tem um porto, você tem um aeroporto. A multimodalidade é que define se você está na modernidade ou não. Mas quero parabenizar de modo especial a Antonieta, porque quando eu estou aqui nessa base aérea, eu me lembro da luta que, enquanto deputada federal e ela, como assessora minha, fizemos pela manutenção do núcleo da base aérea aqui. As pessoas não podem se esquecer disso. Houve um movimento na cidade, a Associação Comercial, a Antonieta e eu, deputada estadual, trabalhei junto à aeronáutica, direto ao comandante e mantivemos a nossa base. Todas as demais do estado foram fechadas e se mudaram para Natal. Então, se a base aérea está aqui hoje, deve-se a uma luta que esta comunidade, a Antonieta e eu fizemos. E aí, ela, com esse entusiasmo, com a garra que lhe é peculiar, conquistou aquilo que já virou uma marca histórica. Quer dizer, o aeroporto é, de fato, talvez uma das maiores necessidades que temos. Então, e ainda vieram duas notícias que mostram o respeito que a comunidade deve ter a Antonieta. Porque a Antonieta acaba de conquistar a Faculdade Federal de Medicina, não sei se é particular, se é federal, ainda não está claro para mim, mas ela sabe porque lutou em silêncio. Já conseguiu uma Faculdade de Medicina, quer dizer, mais uma vez na esteira daquilo que foi a minha carreira, sempre trazendo universidades públicas. E não é pouca coisa. É o que mais precisamos hoje de engenheiros e médicos. Há uma carência absoluta de médicos. E ainda, infelizmente, assassinam um médico na nossa região. Então, parabéns. Ela anunciou, o vice-presidente Michel Temer também anunciou a vinda da Faculdade de Medicina para o Guarujá. E ainda, através de um trabalho do deputado Beto Mansur, que uniu todos os prefeitos, tanto é que o Paulinho estava aqui, a Ana Preto estava aqui, o Orlandini estava aqui, quer dizer, até para ser injusta com alguém que não tem, o Mourão estava aqui, eles conquistaram. Pois é, aí a ex-deputada Mariângela Duarte, secretária de Cultura de Guarujá, avaliando a importância do aeroporto civil metropolitano lá na base aérea. Por incrível que pareça, ainda se chama base aérea de Santos, né, meu caro vereador Evaldo? Mas acho que não há discussão a importância desse aeroporto para nós aqui, não? Na verdade, chama-se boa tarde, Boturão, boa tarde a todos os telespectadores, componentes da mesa novamente. Na verdade, chama-se base aérea, mas é um núcleo, né? E eu fiz até um requerimento ao Ministério da Defesa solicitando se eles não consideravam que voltasse a ser uma base aérea, mas o Ministério da Aeronáutica responde que não, que continuará sendo um núcleo. Bom, eu acompanhei atentamente as manifestações e uma delas me causou até espécie aqui, né? Quando o prefeito de Santos fala, nós vamos construir aqui e tal.
Nós quem, cara pálida? Qual é o papel do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, da Prefeitura de Santos, em relação a esse aeroporto? Nenhum. Com todo respeito, prefeito. O secretário nacional do PAC 2, Maurício Muniz, esteve aqui em Santos, numa audiência pública de uma SEV que presido, e já naquela época mostrou que, por iniciativa do Ministério do Planejamento, do PAC, esse aeroporto civil, ele faz parte das prioridades do governo federal para a nossa região. Então, quem vai construir, prefeito, não é o senhor, é o governo federal, em parceria com a Prefeitura do Guarujá, e aí sim, justiça seja feita à prefeita Antonieta, que foi de fato uma guerreira, ficou e buscou a parceria e conseguiu mostrar, tanto é que com anos e anos e anos do governo do Estado inoperante, que não consegue dar vazão para as nossas questões de mobilidade, com uma gestão passada, que já foi do mesmo grupo que governa atualmente o Estado de São Paulo no Brasil, nunca se resolveu a questão. Precisou ter o PAC 2, precisou ter um governo federal atuante, olhando para as questões estratégicas, para trazer verbas e trazer projetos que vão resolver a nossa questão de mobilidade, como bem disse a ex-deputada Maria Ângela Duarte, que é inaceitável você ter um porto e não ter um aeroporto civil ao lado, né? Queria discordar aqui do nosso comentarista quando ele disse sem olhar a coloração partidária, porque tem coloração partidária, tem duas cores. Elas são as mesmas cores que governam o Brasil. O vice-presidente Michel Temer, do PMDB, e a presidente Dilma, do PT. Então, essa é uma ação do governo federal, aqui representado pelo vice-presidente Michel Temer, que tem uma grande ligação com o Porto, que tem uma grande ligação com a nossa região, que é do mesmo partido da prefeita do Guarujá e que veio fazer essa importante outorga, e aí eu acho que nós temos todas as condições agora, inclusive através de mecanismos de parcerias, que são parcerias transparentes, claras e bem feitas, de colocar rapidamente este aeroporto civil para funcionar, né? Mas aí também vale o contraponto, né, vereador? O governo federal está há 10 anos, né, nas mãos do Partido dos Trabalhadores, né? Levou 10 anos para olhar aqui para a região e fazer um aeroporto. Turão, né? você me desculpe, Não é? É uma questão de prioridades. O Brasil está mudando há 10 anos para ser um país melhor. Um aeroporto, na escala de prioridades, ele é relevante, mas não é a primeira prioridade. Nós temos outros avanços que foram feitos. Eu, de novo, enfatizo o mérito da prefeita Antonieta. A prefeita Antonieta iniciou a sua segunda gestão. Então, quero crer que a primeira gestão da prefeita Antonieta, em sinergia, em parceria com o governo federal, foram decisivos para que isso ocorresse. Por que não ocorrerem também outras gestões de outros prefeitos da cidade? Não é? Então, é uma questão de prioridade, uma questão de um trabalho conjunto. Então, querendo situar bem que esta é uma obra e uma ação que tem nome e sobrenome. O nome da prefeita Antonieta, que foi a grande articuladora, e o sobrenome do governo federal, sensível às questões da nossa região e que fez toda essa condição. Eu queria terminar essa minha primeira participação em relação ao aeroporto, enfatizando também um outro aspecto. O tamanho da pista da base aérea, agora, com a outorga para aeroporto civil, ela é maior, por exemplo, que a do aeroporto do Rio de Janeiro, lá, o Santos Dumont. Portanto, com uma pequena alteração, e parece que já se construindo 200 ou 300 metros, a gente ainda vai ter um campo melhor de operação para que aviões de turismo, aviões de carga possam usar a nossa região. E eu acho que queria cumprimentar aqui ao vivo a prefeita Antonieta, queria cumprimentar o governo federal, o Ministério do Planejamento, o vice-presidente Michel Temer, a presidente Dilma, pela iniciativa. Estão olhando para a Baixada Santista e esse foi um dia memorável. Parabéns ao PMDB, parabéns ao PT, parabéns ao governo que teve essa iniciativa. Nós tínhamos também mais uma participação aqui do deputado Protógenes, né? Vai ficar para o próximo bloco, né? Também fazendo uma avaliação sobre a solenidade de ontem, né? Não sei se alguém ainda quer completar mais alguma coisa, Berê? Eu estava observando aqui a fala do vereador, acho, tem lá as suas razões, mas eu, até porque participo da política e fui secretário da Antonieta na gestão anterior, tem uma ligação grande com a região metropolitana, de alguma forma, vereador, me deixa um pouco preocupado esta visão um pouco bairrista que nós temos. Eu estou defendendo aqui que todos os prefeitos que lá estavam, como Ana Preto, como o Orlandini, como Paulo Alexandre... Mourão estava lá também. Mourão, todos eles, na verdade, representam, estavam ali
falando em nome da região metropolitana. Essa foi a minha sensação para quem ouve essa entrevista. Eu acho que não é momento, no meu ponto de vista, de nós estarmos dentro de uma coisa tão grande, tão importante para a nossa região, né? Está partidarizando, se é do PT, se é do PMDB. Eu não sou filiado a partido nenhum, não estou aqui para defender partido. A minha única preocupação é assim, a cidade ganha e eu não quero saber de onde veio. Eu acho que quando nós falamos do aeroporto, nós estamos falando também do Itanhaém, que foi feito em outros tempos. Então, não dá muito. Eu fico contente pela região metropolitana da Baixada Santista está sendo vista por alguém, está tendo investimento que merece. Agora, quando a gente começa a partidarizar, que aquilo é obra de A, é obra de B, vereador, me desculpe, mas é uma coisa que me deixa triste. Eu particularmente, quero olhar a região para que cresça. Então não dá aqui para ficar tirando fruto de A ou de B, é a minha visão. Eu concordo com a sua visão, doutor Iberê, mas como o senhor bem disse, o senhor é apartidário, o senhor não é filiado a partido nenhum. Eu sou filiado a um partido, eu estou à frente de um mandato popular e tenho que dar a César o que é de César. As coisas não saíram do espaço e caíram na nossa região. Elas têm nome e sobrenome e a gente precisa começar a parar com essa coisa de falar nós vamos construir, porque quando o prefeito dessa entrevista falando que nós vamos, ele não está com o seu pensamento nobre de pensando da coletividade, de congregar. Ele está falando em nome próprio, ele está se apossando de uma obra que não é dele, né? Como a gente vê em outras situações. Então, é nesse sentido, não há aqui uma conotação política, mas apenas de justiça. Porque, como colocou a ex-deputada lá, 30, 40, 50 anos de atraso e agora acontece? Então temos que dar o mérito a quem fez acontecer, que é de verdade a prefeita Antonieta e o governo federal que foi sensível. Manuel Rogério, pois não. Eu vou jogar nesse meio de campo aí, nem de um lado nem do outro, eu vou no meio ali. Vou expor que não é questão de partido e também não é questão de ser uma questão metropolitana, é questão de atender à Constituição. Cada ente federativo tem a sua atribuição. Então, penso que o governo federal, neste caso do aeroporto, fez a atribuição, fez a lição de casa. O governo municipal, como tudo envolve pela Constituição, tudo que é de peculiar interesse do município, o município tem que agir. O governo municipal de Guarujá agiu. Agora, cada ente federativo tem que fazer uma coisa. Não adianta o governo federal trazer um desenvolvimento para a região e não vir acompanhado da segurança pública, que é uma atribuição do governo estadual e para isso ele recebe o nosso tributo. Então, independente de questão partidária, vamos falar de ente federativo. O governo estadual faz a parte dele, nos dá a segurança que nós estamos precisando. O governo federal traz o desenvolvimento com a verba do PAC e o município, é claro, a autoridade do município maior, que é o prefeito, a prefeita, vai lá e busca o interesse para o crescimento da sua localidade, da sua região. Temos que sair para um rápido intervalo, mas antes sempre uma mensagem da Prefeitura de Santos para você com relação aos ecopontos, né? Já que remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus também, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos de óleo de cozinha usado. Esse material todo pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem, os locais conhecidos como ecopontos. A cidade de Santos conta atualmente com 101 pontos de coleta espalhados pelos diversos bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, um trabalho coordenado pela SEMAN, a Secretaria do Meio Ambiente. Ano passado foram recolhidos 11 toneladas de lixo eletrônico no município. A listagem completa dos ecopontos aqui em Santos você pode consultar no portal da Prefeitura no www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. Intervalo, já a gente volta. Voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel Debates, conversando aqui com prazer com o Iberê Cirna, nosso professor de marketing político, o vereador Evaldo Stanislau, do PT aqui da cidade de Santos, e o nosso Manuel Rogério também conosco, né? 3017 9110, você entra, participa com a gente, liga para cá, participa conosco, seu comentário, com a sua pergunta, com a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos importantes que a gente aborda aqui ao longo do programa. E agora o Rogério fechou o bloco anterior falando sobre a questão da segurança pública, né? E mais uma vez veio à tona a questão da insegurança dos dias de hoje, né? O problema com a segurança pública, depois desse episódio, né, profundamente lamentável
do assassinato do médico Marco Antônio Loss. Estou enganado, é isso, Evaldo? Né? Marco Antônio Loss, médico gastroenterologista, ligado lá ao Hospital Ana Costa de Santos, onde atua também o doutor Evaldo, né? Evaldo é infectologista, Marco Antônio Loss era gastroenterologista, médico de 46 ou 47 anos, 47. né? 47 anos, deixou um filho, viúva, enfim, lamentável o que aconteceu. Pegou o seu carro na saída do hospital, já discutimos, já debatemos isso aqui esta semana, mas não custa a gente sempre voltar à tona nesse assunto, né? A segurança pública é um problema mesmo, é uma dificuldade, o Estado enfrenta essa dificuldade. Agora, levantou-se outra vez a questão do debate em torno da maioridade penal. Eu já dei meu ponto de vista aqui, não sei o que os nossos companheiros desta mesa aqui, desta edição do Painel Debates pensam, acho que a maioridade penal devia acabar, né? Não tem que ter maioridade penal nem coisa nenhuma, tem que se ter aí uma escala aí para avaliar a idade da pessoa, psicologicamente como que estado ela se encontra, se ela tem condições de saber, de responder por aquilo que fez ou não e avaliar. O moleque de 12, 13 anos de idade vai pagar quanto? O moleque de 16 anos paga que tempo? O mais velho vai pagar que pena? E aí mudar um pouco essa coisa aí. Porque com 10 anos de idade, 11 anos de idade, um menino, um jovem, uma criança, sabe muito bem que não pode pegar uma arma e atirar numa outra pessoa, né? E ainda abordado pela polícia quando chegou lá ao distrito, o cara virou e falou, antes ele do que eu, né? Vê lá que figura, que ser humano é esse aí que acabou levando à morte o doutor Marco Antônio. Bom, Iberê, está posta aí a questão, o assunto. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não temos que discutir a maioridade penal, ela enquanto número. Eu defendo sim a dosimetria, quer dizer, dar a pena de acordo com a gravidade do fato. Se nós não caminharmos por aí, tratarmos tudo igual. Tanto faz você hoje bater a carteira do vizinho ou matar lamentavelmente, um outro ser humano, aí ele vai para a Fundação Casa 3 anos, passivelmente obrigado, e o pior, sai de lá com a ficha criminal branquinha, sem nenhum registro. Em qualquer outro país, não se discute se é com 12, com 13 ou com 10. Depende da intensidade, da gravidade do fato criado. O juiz, o judiciário tem a capacidade de aumentar ou não a pena. Eu acho que a gente tem que discutir. Lógico que nós temos que rever aí o Código Penal, temos que ver uma série, o próprio ECA, mas nós temos que caminhar por aí. Não adianta ficar falando, agora é com 18, agora é com 16, agora é com 12. Eu acho que isso não vai resolver. Eu acho que se o judiciário, de alguma forma, tivesse a possibilidade de, analisado o fato, dar a pena até de 30 anos, sei lá, mas depende do fato, a gravidade do fato. Então, acho que essa dosimetria da pena é que deveria ser modificada. Muito bem, Evaldo, sobre esse tema, sobre esse assunto aí, o que você pensa aí, questão da segurança e a maioridade penal, enfim? Bom, inicialmente queria dizer que esse é um tema muito caro a mim, que sou médico, sou o único representante da classe médica na Câmara, então tenho uma responsabilidade dobrada, porque o clamor entre os colegas é muito grande diante do ocorrido. Do ponto de vista humano, é indescritível. Você sai da sua casa para atender um garoto de 12 anos que tem uma neoplasia grave com risco de vida, vai para fazer um exame durante a sua folga, deixa a sua casa, seu filho, sua esposa e não volta porque você é assassinado de forma covarde. Então, do ponto de vista humano, essa é uma tragédia indescritível. Não dá para, de maneira racional e correta, a gente expressar num meio de comunicação o que a gente tem, essa amálgama de emoções que existem dentro de cada um de nós e dentro da nossa categoria médica. Do ponto de vista social, eu acho que isso reflete que nós temos uma sociedade completamente doente, né? Por mais que existam políticas sociais, por mais que a gente tenha políticas inclusivas, existe um passivo muito grande, uma falta de qualidade. Eu até perguntei numa rede social, será que esses meninos foram à escola? Se foram à escola, o que ensinaram? O que aprenderam? Nada, provavelmente, porque você conversa com qualquer professor da rede pública e eles são ameaçados, os alunos não prestam atenção, você tem até a progressão continuada. Quer dizer, então a gente põe as crianças na escola pública, principalmente no nível primário e ginasial, também chega no colegial, para nada. O grau de aprendizado é muito pouco. Então, este é o fruto
de uma sociedade desorganizada na educação e desorganizada socialmente. Porque nos bolsões de pobreza, o governo não está presente. Quem faz as vezes do governo é o crime organizado. Qual é a referência deste menor? É o líder do crime organizado local. Quem ele quer imitar, para quem ele quer ficar bem, o que ele quer fazer, quem é que faz justiça naquele lugar. Então, a ausência do Estado é culpada disso também. Por isso que essas políticas das unidades pacificadoras que levam o Estado até os locais de grande violência, elas são importantes e poderão ser uma das soluções. Agora, o que a gente tem que fazer? Maioridade penal, como é que a gente vai mudar isso? Então, eu tenho dito, Boturão, caros companheiros, e nós, dentro da Sociedade Médica de Santos, iniciamos, por ocasião desse fato, um movimento para ir em linha com o que vocês falaram. Não é a idade, é a gravidade do que se faz. Quer dizer, a pessoa fez um crime bárbaro, ela vai ter que ser julgada dentro desse contexto do crime bárbaro que cometeu, independentemente da idade. Mas isso é ação imediata, punitiva, que tem que começar. E a médio e longo prazo, evidentemente, investir nas políticas sociais para que fatos como esses cada vez mais não ocorram e que a gente tenha, então, passado esse momento de uma sociedade doente que a gente está, que a gente evolua. Mas para finalizar esse comentário, eu queria dizer ao telespectador, talvez vocês não saibam, que todo dia, chega no meu gabinete, no gabinete de outros vereadores, denúncia de pessoas que entraram no pronto-socorro, nas unidades de saúde, foram em áreas restritas, roubaram bolsa, roubaram objetos, ameaçaram funcionários nas madrugadas. Então, o profissional da saúde na cidade de Santos e na região está exposto. Então, não quero aqui, longe de mim, qualquer privilégio para o funcionário da saúde. Eu acho que a gente tem que ter uma política de segurança para todos. Mas eu queria que o cidadão que nos assiste refletisse. Você já imaginou se a pessoa deixar de dar plantão de madrugada no pronto-socorro porque ela tem medo da sua própria segurança? Vai ficar pior, porque a gente vai continuar inseguro e ainda não vai ter a saúde. Então é necessário, e trabalhamos na Câmara com requerimentos através disso, que exista uma política de segurança para garantir pelo menos a integridade física, não só patrimonial, de quem trabalha nos pronto-socorros e nas unidades de saúde mais remotas. Porque, do contrário, ninguém vai querer trabalhar e o problema ainda vai se agravar, porque ninguém quer expor a sua vida de uma maneira tão vil como, lamentavelmente, se perdeu o Marco Antônio, 4 da tarde, no Campo Grande, bairro Nobre de Santos, né, à plena luz do dia, então, na 6ª cidade em desenvolvimento urbano do nosso país. Então, lamentável. Ana Rogério, para você o tema é o mesmo. Bom, quanto à maioridade, eu penso que falar em maioridade nós estamos falando pós-crime, depois que o crime acontece. O crime é dinâmico. Se aumentar a maioridade, se você diminuir a idade da pessoa para ela responder, para ela ser imputável, que no caso o menor é inimputável, se você colocar, por exemplo, a idade de 16 anos ou 14 anos para o menor ser imputável, o crime é organizado, o crime vai colocar maiores para fazer o crime, para cometer atos criminosos, para continuar assombrando o cidadão de bem. Eu acho que até deveria ter uma modificação no Código Penal no seguinte critério: a pena ela é personalíssima, ela não sai da pessoa do agente que cometeu o crime. Se ele cometeu o crime, ela não se externa para outra pessoa, só ele que vai responder pelo crime. Agora, se você pensar num contexto social que você vive, eu acho que falta educação, que nem o doutor bem apontou, falta política de governo contra a segurança pública e falta também o envolvimento de todas as famílias, a volta do chefe de família. Modificar o Código Penal, fazer a pessoa que tem esse filho que comete crime responder, porque o menor ainda não está com a formação, com toda a sua formação de educação. As pessoas têm que entender que se coloca um filho na rua, se coloca um filho no mundo, ela é responsável por esse filho. E ela tem que criar bem, educar bem. É o cidadão da família e o governo. O governo, seja ele quem for. Então a gente tem que ter sim uma política de governo, uma política de segurança pública e investir bastante na educação. Deixa eu só pegar um gancho e aí, fazer José. essas crianças irem para a escola. Vou pegar um gancho disso que você falou aí. Você citou a estrutura familiar, né? Algo que
sociólogos e estudiosos do assunto batem muito, né? Quando se criou essa coisa da maioridade penal, a estrutura familiar, pelo que eu me lembro, era uma, né? Você tinha o homem, que era o responsável, o provedor do lar, o provedor da casa, que acordava cedo, ia para o trabalho, trazia a verba, e a mãe, né, que era a matriarca ali da casa, cuidava dos filhos, enfim. A sociedade foi evoluindo, quer dizer, para uns, ou involuindo para outros, sei lá, né? E a mulher teve que ir à luta também para poder equilibrar a questão econômica da família. A partir desse momento, eu acho que seria necessária uma mudança também nesse critério aí. Eu, por exemplo, eu já disse que eu defendo que se acabe com essa coisa de maioridade penal, né? Como disse o Iberê, a questão da dosimetria seria o mais indicado. Estou colocando essa bola e pegando o teu gancho aí para saber como é que você responde a isso. A dosimetria da pena já existe. Cada um, você quando vai imaginar um conjunto de um fato criminoso, você consegue dividir aquele que teve maior participação e aquele que realmente cometeu o ato mais agressivo, ele vai responder mais que os outros. Já existe essa dosimetria no Código Penal. Mas para menor? Não, para menor não existe, mas aquilo que eu acabei de falar. É o pós-crimes que nós estamos verificando. Vamos tratar para todos os menores que estão cometendo crime, vamos aumentar a pena. Vamos fazer eles cumprirem pena. Mas isso vai diminuir os atos criminosos? Isso vai dar mais segurança para a gente? É isso que a gente quer uma prevenção. Uma coisa que precisa ser colocada claramente, todo mundo que já foi vítima de assalto por esses menores sabe, o valor da vida para eles é nenhum, nenhum. Então, assim, a gente parte da premissa, qualquer um de nós, sob uma ameaça maior, pensaria 10 vezes antes de cometer qualquer ato sujeito a uma punição. Para eles, tanto faz. Essa é uma questão muito clara, que aí, de certa forma, neutraliza mesmo o maior rigor na pena e tudo mais. Mas o fato é, o que não dá para o sujeito ficar 2, 3 anos num confinamento de faz de conta, aprimorando as suas técnicas de crime, e depois ser colocado de volta para a sociedade, pior, inclusive um desses menores, eles que mataram o Marco Antônio, se associaram na Fundação Casa. A não ser que você tivesse uma boa estrutura de recuperação. Por quê? Senão você cria mais um problema para a sociedade. Você vai ter uma hora, você não vai ter, não vai ter onde colocar tantos presos. Então você tem que ter todo o conjunto. Não adianta só prender. Eu tenho que fazer a prevenção, prender aqueles que cometem crime e ressocializar. Nós não temos pena de morte, nós não temos pena perpétua. Então aquele indivíduo que vai à cadeia, ele tem que ter uma estrutura para ressocializar ele. Isso a gente encontra em nossos presídios. Como é que estão os nossos presídios? As pessoas têm um lugar, direito para dormir, para comer, para se alimentar, para ser educado. É tudo amontoado, então dali só vai ser fruto de quê? Só vai ser fruto de mais bandidagem ainda. Uma coisa vai levar a outra. Deixa assim, mas nós estamos o doutor Stanislau colocou muito, a sociedade está doente, né? É uma doença e essa coisa nos assusta. Então vamos parar para pensar o seguinte, quando alguém entra com uma hemorragia, eu acho que tem que estancar essa hemorragia. Não há como sair desse processo sem matar esses 3 fatores. Primeiro, investir no processo de educação. Se a educação neste país, falo porque fui secretário de educação desse município, sim, entendo a dificuldade que tem. Aí eu te pergunto, educação neste país, brinca-se de educação. Não existe nunca um projeto consistente. É um ciclo na educação de 50 anos, qualquer um dos países que saíram de grandes guerras, vão lá. Agora, o nosso aqui não. A cada um que entra, inventa lá alguma coisinha. O laboratório, quer dizer, as cobaias que são os nossos filhos, acabam de alguma forma brincando com a educação. Este é um. Aí você fala, com um salário de R$700, um crescimento da economia travado, a família desagrega, e aí nós vamos esperar o quê? Então, em algum momento, não dá para ficar discutindo. Esta hemorragia tem que estancar. Como? Não me pergunto, que eu não sei. Então nesse intervalo aqui, estou estourando o bloco aqui, a gente vai para o rápido intervalo, o assunto é quente, interessante, né? Vai para o intervalo, voltamos já para amarrar esse assunto e ainda entrar em questões ligadas aqui ao mandato do Dr. Evaldo. Em instantes.
Muito bem, nós estamos iniciando aqui o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates, aqui com o professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, o vereador Evaldo Stanislau, do PT aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério. Nós fechamos o bloco anterior falando aí sobre essa questão da maioridade penal, que mais uma vez vem à tona na cidade de Santos, depois do brutal assassinato do médico Marco Antônio Loz, no último final de semana aqui na cidade de Santos. O Rogério estava com a palavra, a gente estava discutindo aí, o assunto o tema é empolgante, não é, Rogério? Pois não. Não, no que tange a segurança pública, é muito empolgante e muito de nosso interesse, não meu, como dos da mesa, como todos os telespectadores. Por quê? Hoje estamos andando com receio. A gente sai para trabalhar e fica imaginando como é que está o filho em casa, na escola, como é que está a mulher, se ela está bem protegida, se ela está tomando os cuidados necessários. Para quê? Eu não estou querendo trazer um pânico a todos, mas a nossa segurança pública, ela está muito carente, e quando você avizinha essa época de festas de final de ano, o que você sabe que o crime aumenta, os assaltos aumentam, sempre foi assim. Então, realmente, a gente tem que ter o receio e tomar certos cuidados. Agora, pelo que o Iberê falou e pelo que eu enxergo da situação, estamos numa situação de guerra. Fazendo uma analogia, é guerra mesmo. Agora, se você está na guerra, se você tem 10 mil soldados, você já perdeu 9 mil, você só tem 1.000, o que você vai fazer? E aqueles 1.000 estão tudo debilitados. Você vai recuar com esses 1.000 para cuidar deles? Ou você vai insistir com esses 1.000 machucados e vai investir só em armamento? É o que eu estou citando aqui. O governo, quando se avizinha a época de eleição, só fala em obras, investimento disso, o governo do estado vem falando de investimentos aí de milhões. Toda hora o governador Alckmin está anunciando milhões de investimento, mas a nossa segurança pública cada vez está pior, a nossa educação cada vez está pior, saúde cada vez está pior. Então, o que eu sempre cito aqui no programa é assim, vamos primeiro, ainda que não tenha obra nenhuma, ainda que a população fique insatisfeita, falar, mas eu não vi nada de expressivo no seu governo. Mas o que interessa é a minha consciência. Eu investi pelo menos no serviço essencial, segurança pública, educação e saúde. Pelo menos eu tenho uma população saudável, tranquila e segura. Agora, obras, vamos fazer depois. Primeiro o essencial. Eu preciso de serviço essencial, serviço público. Primeiro vamos tratar do serviço público essencial. Muito bem. Aproveitando o gancho aqui, não sendo anunciadas aí faculdades de medicina, mais faculdades de medicina aqui para a região metropolitana, né? Uma em Guarujá e mais outra em Cubatão. Nós estamos aqui com um especialista no assunto médico, um infectologista, dos mais renomados aqui da cidade, não é favor nenhum que eu estou fazendo a ele, é o doutor Evaldo, não é realidade, não é? Você acha mesmo, Evaldo, que há necessidade... Temos 2 faculdades de medicina aqui em Santos para atender a região metropolitana. Não é? Nós temos necessidade de mais 2 faculdades de medicina, uma em Cubatão e uma em Guarujá? Eu acho que isso é importante. A última vez que eu estive nesse programa, aliás, as últimas vezes, a gente estava discutindo mais médicos. E a gente deixava claro que essa questão de colocar os médicos na assistência, né, onde falta médico, principalmente na atenção básica, em áreas periféricas e áreas mais capilarizadas do país, ela é uma parte do programa Mais Médicos. A outra parte é o investimento em educação. O fato é, o número de vagas abertas anualmente para serem ocupadas por médicos e o número de médicos que se formam e os médicos que se aposentam ou deixam de trabalhar por qualquer razão, por exemplo, o Dr. Marco Antônio Loz, vocês não sabem, era o médico que fazia broncoscopia em Santos. Hoje, quem precisava de uma broncoscopia não tem, porque mataram o Dr. Marco Antônio Loz. Mas, enfim, o número de médicos que se formam, o número de médicos que se aposentam ou deixam de trabalhar, causa um déficit crescente. Não é compatível com o número de vagas. Então, Boturão, não são vagas para a nossa região, são médicos que vão se formar para o Brasil. Evidentemente que há uma distribuição dentro do Mais Médicos nas novas vagas de faculdade que serão abertas, dentro de uma distribuição geográfica de acordo com uma demanda que existe, porque é uma tendência natural do profissional se fixar na sua região. Muito bem. Como isso é feito? Então, essa é a vertente de faculdade de medicina. A segunda é a residência médica. Todo formado vai ter que fazer residência médica em atenção básica, em medicina social, que vai ser também muito importante. Na questão das faculdades, esse é um projeto rigorosíssimo
Existe um edital. Então, o que essas cidades fizeram, Boturão? Elas se inscreveram no edital público do Ministério da Educação, mostraram que tem condições estruturais sozinhas ou consorciadas, né, para que tenham um curso médico de qualidade. Não é certeza que Cubatão ou Guarujá tenham faculdades, essa é uma interpretação equivocada. Elas foram pré-selecionadas para a segunda etapa. Agora é a hora do projeto acadêmico. E aí, por fim, até o final do mês, a gente deve ter o resultado final para ver efetivamente quais serão as faculdades autorizadas. No que tange ao projeto de Cubatão que eu conheço, quero assegurar que as instituições que estão envolvidas, que são Prefeitura de Cubatão, Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente, estão muito alinhadas nisso. Tem estruturas do Sistema Único de Saúde que vão melhorar muito, a atividade acadêmica melhora. O projeto acadêmico, a atividade assistencial melhora. O projeto acadêmico, dentro da faculdade que se pretende para Cubatão, ele é um novo modelo que é aprendizado em cima de problemas. Ou seja, desde o primeiro ano da faculdade, o aluno de medicina, ele se aprofunda em várias etapas. E ele se forma um médico muito melhor, que é um modelo diferente das duas faculdades que existem na nossa região. Então, só por isso, já se diferencia. Então, a gente vai ter um ganho de qualidade assistencial, a gente vai ter um modelo acadêmico diferenciado e, sem dúvida nenhuma, mais médicos melhor formados na nossa região. Então eu vejo com muita tranquilidade, acho que há um rigor, não vão ser faculdadezinhas de fundo de quintal que serão abertas, serão faculdades com padrão acadêmico de excelência. Não conheço o projeto do Guarujá, mas se for adiante também no edital e seguir os mesmos conceitos de rigor, de excelência de atividade, vai ser muito bom também para aquela parte do nosso litoral norte que vai se beneficiar. Então, estou muito tranquilo e acho, guardem isso, as instituições universitárias que são parceiras desses projetos são as melhores e de excelência. Diga, Iberê, pois não. Eu vejo assim, óbvio, como professor há 40 anos de uma universidade, não há como ficar lutando contra este crescimento. Mas eu só tenho uma preocupação, viu, doutor Evaldo? Eu gostaria que nós tivéssemos mais faculdades, formássemos mais médicos, mas que também, paralelo a isso, dessemos condições para que exercessem a profissão. Esta coisa é uma coisa que preocupa. Então, assim, nós estamos hoje colocando médicos, mais médicos, mas eu precisaria ter um pouquinho mais de investimento e de olhos para a estrutura hospitalar. Quer dizer, lá atrás, o doutor Evaldo disse aqui, que é ruim para o funcionário, porque a segurança, ele vai dar o plantão. Tantos hospitais nesse país que não tem nem funcionário, quanto mais para dar plantão. Esta é uma realidade, não me importa se é o partido A, se cedilha B, não me importa. Esta é uma realidade. Então nós vamos colocar médico na rua, mas esse médico, que é muito bem-vindo, é muito interessante, mas eu gostaria que, paralelo a isso, também dessemos condições para que exercesse a profissão. E é exatamente isso, Iberê. Dentro desse projeto acadêmico, como eu falei, há um crivo, uma análise técnica, há um investimento em equipamentos, há um investimento em qualificação, por isso que eu acho que a resultante não vai ser não só mais médicos, como um sistema de saúde melhor para a nossa região. A equação de sair a solução é o que eu acabei de falar, tratar do serviço essencial, saúde e educação, uma coisa vai completar a outra. Primeiro, tratou disso, para depois pensar em obras, para depois pensar em anunciar milhões e milhões de investimentos. Primeiro tratou da saúde e educação, depois a segurança pública, é claro. Você vê, saúde, equipamentos, educação, faculdade formando médicos. Uma coisa, os dois estão bem estruturados, já pelo menos dois serviços essenciais nós teremos. Segurança pública é outro, vamos brigar com... Agora, eu queria pegar um gancho aqui no que o Iberê falou, até achei que você fosse nessa linha, Iberê, de falar que quisesse que fosse que nem a OAB, que tivesse uma prova para a pessoa poder... eu acho também que dentro desse programa é necessário que a gente faça uma avaliação. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem aplicado, é obrigatório
mas não necessariamente quem é reprovado Não é nessa restritivo, prova não pode clinicar, mas eu acho que a gente tinha que evoluir. Quer dizer, colocar uma meta acadêmica, que as pessoas façam essa avaliação. Pode carimbar o CRM do cara? Para que nós que estamos formados há mais tempo tenhamos... Não aprovado no CRM. Pode clinicar, mas está lá, não aprovado pelo CRM. Existem restrições de furo ético que precisam ser... Inconstitucional, né? Precisam ser delimitados e tudo mais. O que vai acontecer, se não for aprovado, não pode clinicar, mas isso não existe ainda hoje em dia. Ou pode atuar apenas numa área teórica, coloquemos dessa maneira, vai ser um cientista. Não um cientista, é um advogado, um bacharel. Um bacharel. Né? Mas o que eu queria dizer é isso, que, em paralelo, a gente tem que aprimorar os mecanismos de controle, essas novas faculdades têm que ser auditadas, têm que ser rigorosamente auditadas, os recém-formados devem ser auditados e nós, que já somos aí macacos velhos, com mais de 20 anos de formados, a gente também deveria ter condições de fazer uma reciclagem e de tempos em tempos para que a gente tenha não só condições de trabalho, mas também excelência naquilo que a gente faz do ponto de vista teórico. Meu caro vereador, houve um requerimento seu na Câmara Municipal de Santos, que temos 5 minutos para fechar aqui, vamos tentar acelerar um pouquinho isso aí para a gente esclarecer. Requerimento seu sobre um terreno na Alemoa, tornado de utilidade pública na administração passada, não é? A Prefeitura já lhe respondeu, foi convencido a respeito desse tema? Rapidamente, nós estamos perto do encerramento. Não, eu acho que a questão toda desse terreno, ela, para mim, não a Prefeitura, mas tive acesso a outras informações, fiz a minha própria pesquisa e o que eu acho que houve ali foi um erro de procedimento do antigo prefeito. Eu fiz um novo requerimento depois desse, solicitando mais informações, mas eu acho que o prefeito considerou de utilidade alguma coisa que ele não poderia tê-lo feito do ponto de vista legal. É isso que esse novo requerimento procura esclarecer. Se isso vai ter algum desdobramento ou não, a gente tem que aguardar para ver, mas é uma matéria que ainda encontra-se em aberto e a gente tem acompanhado isso com a devida atenção. Porque a gente estava ontem mesmo, formalização do ato de outorga do aeroporto ao município de Guarujá, foi comentado isso, o quanto aquilo ficou com obstáculos pela questão ambiental. Agora, se você vai fazer um desenvolvimento para a região, se você vai sacrificar o meio ambiente, mas em que toda a região, população local, a população metropolitana e o Brasil em si vai se beneficiar com aquilo, aí, apesar de você sacrificar o meio ambiente, você tem um bom motivo para isso. A legislação prevê isso, que é a resolução CONAMA. Ela fala que você decreta a área de interesse público ou de interesse social. Agora, quando você sacrifica o meio ambiente para um interesse privado especificamente, aí é claro que não tem um interesse social. É claro que pelo que eu estou vendo, o vereador vai se levar a fundo esse requerimento, ele vai enxergar que, a Prefeitura não pode decretar um interesse social para um cunho especificamente privado, onde só uma empresa privada tem os benefícios em detrimento do meio ambiente, que é de nós todos, assim está na Constituição, artigo 226. Perfeito, muito bem. Vamos acompanhar mais esse novo requerimento, né, para ver, afinal de contas, em que situação ficamos, né? Agora, falta um minuto para fechar aqui, não é? Só para a gente atender aqui ao Valdomiro Trento, que mais uma vez participa com a gente. Diz, doutor Evaldo, tudo que acontece no país hoje não contraria o velho interesse e as velhas lideranças que as vozes na rua estão reclamando? Pergunta ele. Quanto a Mariângela, ela foi fundamental e precisa recuperar a sua história. Bom, quanto a Mariângela, agora é secretária, né, de Cultura de Guarujá, o que ela precisa é fazer um bom mandato à frente da secretaria, né? Agora, só respondendo rapidamente, Evaldo, temos menos de um minuto aí, por favor. Valdomiro, eu acho que velhas práticas não cabem mais na política. Eu acho que a gente tem que fazer uma política propositiva, ouvir sim os interesses da rua, que são essenciais para nortear a nova política, não feita de políticos profissionais, mas de pessoas com espírito público para obter o melhor para a cidadania, para o cidadão e não para si mesmos. Muito bem. Com essa resposta, então, do doutor Evaldo, vereador aqui na Câmara de Santos, vereador do PT, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Painel Debates. Obrigado, Iberê, pela presença, viu? Um prazer. Obrigado, Evaldo, mais uma vez por estar com a gente. Obrigado, Boturão, pelo convite. Valeu, Rogério. Obrigado, mais uma aqui. Obrigado a você que acompanha a gente. O Painel Debates volta amanhã, sempre às 13h30, reprise às 8 da noite e às 22 horas tem o Painel Regional também. Até amanhã. Tchau.